Olá pessoal, hoje vamos voltar a falar de rock and roll. Vamos falar sobre uma canção que durante muito tempo foi creditada pelos estudiosos como sendo o primeiro rock da história. Hoje, no entanto, vocês já sabem, porque eu já expliquei isso anteriormente para vocês, que os estudiosos creditam esse título a Strange Things Happening Every Day, de Sister Rosetta Tharpe, do ano de 1944. Atualmente nós estamos estudando o ano de 1951, portanto percebam que há uma diferença de 7 anos aí entre a nossa música de hoje, que era considerada o primeiro rock, e a música que hoje em dia é considerada o primeiro rock. Talvez essa diferença possa aumentar ainda mais se algum dia os estudiosos mudarem novamente a sua opinião e passarem a acreditar esse título a uma canção ainda mais antiga. Enfim, sem mais delongas, vamos falar no programa de hoje sobre uma canção intitulada Rocket 88, ou em português, Foguete 88. Zero and liftoff. E se vocês pensam que nossa música de hoje vai falar de espaço sideral, estão muito enganados. Rocket 88 é na verdade um modelo de carro que havia sido lançado ainda em 1949, mas que continuava bastante popular ali no início dos anos 50 até 1951, que é o ano da nossa música de hoje. E a história de Rocket 88 é longa, então preparem-se. Tudo começa na cidade de Clarksdale, no estado norte-americano de Mississippi. Lá havia uma banda liderada pelo cantor Ike Turner. A banda se chamava Ike Turner and His Kings of Rhythm, ou em português, Ike Turner e seus Reis do Ritmo. Dentro desta banda fazia parte um saxofonista chamado Jackie Branston. Gravem este nome, porque ele será muito importante para o nosso programa de hoje. Jackie Branston, além de saxofonista, arriscava-se também como vocalista e compositor. Bem, num certo dia daquele ano de 1951, uma celebridade assistiu ao show da banda Ike Turner and His Kings of the Rhythm em uma casa noturna de Clarksdale, Mississippi. Esta celebridade era ninguém mais, ninguém menos que B.B. King, o rei do blues, que a partir de então travaria uma amizade até que bastante próxima com Ike Turner, pelo menos por um tempo. Não diga! Digo! Que coisa! Tempo suficiente para que B.B. King pudesse agendar uma gravação de um disco para a banda de seu mais novo amigo. Ele chegou para Ike Turner e disse: "Rapaz, gostei do estilo de vocês, do estilo dessa banda, vocês têm muito talento, vocês tocam pra caramba, vocês cantam muito bem, já pensaram em gravar um disco?" Ike Turner respondeu: "Seria um sonho, mas nós não temos dinheiro e também aqui na cidade não tem uma gravadora, a gravadora mais próxima fica muito longe, como é que a gente faz?" B.B. King disse: "Deixa comigo, eu vou ligar para um amigo meu que vai entrar em contato com você." E não deu outra. B.B. King entrou em contato com Sam Phillips, da gravadora Sun Records, e pediu que Sam Phillips entrasse em contato com Ike Turner. Foi o que aconteceu. Sam Phillips, por indicação de B.B. King, ligou para Ike Turner e perguntou quando é que eles poderiam gravar um disco na Sun Records. Imediatamente, Ike Turner marcou a data e foi dando o seu jeitinho de conseguir o transporte até lá, porque a Sun Records não ficava apenas em outra cidade, mas em outro estado dos Estados Unidos. Vamos lembrar que eles estavam em Clarksdale, Mississippi. A Sun Records ficava na cidade de Memphis, estado do Tennessee. Mas
ele conseguiu um carro para viajar até Memphis, com toda a banda, que incluía 5 pessoas, ou seja, todos os bancos do carro estariam tomados. E no banco de trás, os passageiros iriam junto com 2 saxofones e uma guitarra. No porta-malas, eles conseguiram enfiar algumas peças mais fundamentais da bateria e em cima do carro, no telhado, eles amarraram o amplificador da guitarra. E assim, toca para Memphis, Tennessee. E reza a lenda que essa viagem foi bastante turbulenta. Contam que o carro chegou a ser parado pela polícia, com a desculpa de que haviam ultrapassado o limite da velocidade. Mas o mais provável é que o real motivo da abordagem tenha sido o racismo, quando a polícia viu 5 pessoas negras tripulando um automóvel. Além disso, o amplificador da guitarra, que estava amarrado no teto do carro, em dado momento se soltou e caiu no meio da pista com o carro em movimento. Felizmente, eles conseguiram voltar e recuperar o amplificador, mas quando chegaram na Sun Studios e ligaram o equipamento, eles perceberam que aquele amplificador já não era mais o mesmo. Devido ao impacto da queda, ele estava modificando o som da guitarra. Ele estava com um ruído esquisito, uma espécie de distorção. E aí, eles se desanimaram. Eles pensaram, poxa, na nossa primeira chance, talvez na nossa única chance de gravar um disco, acontece logo isso? Será que nós vamos ter que remarcar a gravação por conta desse problema no amplificador? Como é que nós vamos fazer para ter dinheiro de novo para pagar a gasolina até aqui? E outra, nós vamos ter que mandar consertar o amplificador. Onde que nós vamos arrumar dinheiro para isso? E se não der para consertar, tiver que comprar um novo, onde que nós vamos arrumar dinheiro? A sorte foi que o dono da gravadora, Sam Phillips, atravessou a rua, foi até um restaurante que tinha ali perto e voltou com vários papéis de embalagem. Ele forrou o amplificador e disse que aquilo amenizaria o ruído. Mas, a bem da verdade, ele mesmo, Sam Phillips, confessou que preferia o som com a distorção, porque ele acreditava que o rock and roll devia ter uma rusticidade ali, uma certa diferença que incomodasse de certa maneira quem ouvia. Então, ele disse para a banda que, apesar dos pesares, ele preferia assim. E sendo assim, a gravação foi feita. Naquele dia, eles gravaram 2 compactos. O primeiro tendo Ike Turner, o líder da banda, como vocalista. O segundo tendo como vocalista Jack Branston, o saxofonista que, como eu disse para vocês, se aventurava como cantor e compositor. Nossa música de hoje, Rocket 88, é lado A desse disco em que Jack Branston figura como vocalista. E no lançamento do disco, acredita-se a composição de Rocket 88 somente a Jack Branston. Só que não foi bem assim. Verdade seja dita que a ideia partiu dele, mas todo mundo da banda ajudou na composição da canção. A ideia de Jack Branston era fazer uma canção semelhante a Cadillac Boogie, uma outra música já existente da autoria de Jimmy Higgins. Jack Branston estava ouvindo esta canção, Cadillac Boogie, que falava sobre um Cadillac, e pensou, que ideia genial fazer uma música sobre um carro. Vamos fazer uma também? A banda concordou. Vamos! E sabe quando foi que eles terminaram essa composição? Na estrada indo para Memphis, a caminho da gravação. Pois é, minha gente.
Eram todos muito jovens ali, para vocês terem ideia. O mais velho, que era o Ike Turner, tinha 21 anos de idade apenas, ali em 1951, quando eles gravaram esse primeiro disco. Então eles fizeram tudo ali meio no improviso, meio na base do acreditando que aquilo ia dar certo. E deu. Sendo assim, a partir dessa ideia de Jackie Branston, eles começaram a conversar no meio da estrada como é que podia ser a letra, como é que podia ser a melodia. Eles estavam ali com os instrumentos no banco de trás do carro, né? Então eles foram tocando, foram vendo o que dava para fazer ali e chegaram de fato na gravadora com a música pronta. Sendo assim, Jackie Branston gravou Rocket 88 como se fosse uma música só sua, sabendo que não era verdade, e por ideia de Sam Phillips, a banda foi creditada também como se o líder fosse Jackie Branston, o que também não era verdade. Não entendi! Calma, vamos aclarar a situação. O disco que tinha Ike Turner como vocalista foi de fato creditado em seu lançamento com o nome de Ike Turner sendo o líder da banda. Tava lá, intérprete, Ike Turner and his Kings of Rhythm, ou seja, Ike Turner e seus reis do ritmo. Por outro lado, o outro disco que tinha Jackie Branston nos vocais, o Sam Phillips, dono da gravadora, achou que seria melhor negócio do ponto de vista do marketing lançar como se fosse outra banda, como se fossem duas bandas diferentes, quando na verdade era uma coisa só. Por isso, no lançamento aparece lá escrito no disco, intérprete, Jackie Branston and his Delta Cats, ou seja, Jackie Branston como sendo o líder da banda. Mas até aí tudo bem, isso não foi uma decisão arbitrária do Sam Phillips, isso foi conversado com a banda previamente ali no estúdio, todo mundo concordou, eles dividiram meio a meio, estava tudo certo. Só que depois do lançamento, o disco do Ike Turner não fez sucesso nenhum, enquanto o disco do Jackie Branston explodiu de sucesso por causa da nossa música de hoje, Rocket 88. Ele chegou a atingir o primeiro lugar nas paradas de sucesso R&B, que era um ranking da Billboard separado para os artistas negros. Ou seja, foi um sucesso total que levou a muitas brigas internas da banda e por fim acabou acarretando a sua separação. Depois disso, o Ike Turner continuou fazendo muito sucesso nas décadas de 60 e 70, ao lado de sua esposa Tina Turner. Até que, em 1976, a dupla se desfez com o pedido de divórcio por parte da Tina, que inclusive denunciou a violência de gênero que ela sofria nas mãos de Ike Turner durante muitos anos. Repita! A partir daí, enquanto Tina Turner se transformou num dos maiores ícones pop dos anos 80, a carreira de Ike Turner começou cada vez mais a entrar em declínio, até que ele veio a falecer no ano de 2007, em certo ostracismo. Ele quase sempre era lembrado apenas como o marido abusador da Tina Turner, ou quando lembravam de algo da sua carreira musical, dizia respeito à fase em que ele fazia dupla com a ex-esposa, ou então, justamente, a nossa música de hoje, que sempre foi muito estudada, muito conhecida. Afinal de contas, era acreditada até há pouco tempo como o primeiro rock da história. Mas, enquanto Ike Turner, apesar dos pesares, viveu ainda mais 2 décadas de sucesso, Jackie Branston não teve a mesma sorte. Assim que deixou a banda, ele fez muito sucesso imediato. Chegou até mesmo a ganhar um Rocket 88 de presente da General Motors, por conta do sucesso que ele estava fazendo com a nossa música de hoje. Fez muitos shows, rodou o país, só que não conseguiu emplacar nenhuma outra canção de sucesso. Ele ficou sempre
sendo lembrado apenas por Rocket 88. Essa instabilidade na carreira fez com que Jack Branston se tornasse alcoólatra e perdesse todo o dinheiro que ele ganhou, toda a sua fortuna no jogo e na bebida. Ele viria a falecer em 1979, quando já não praticava mais atividades profissionais realizadas à música e se sustentava, na verdade, como caminhoneiro. Bem, apesar de tudo isso, eu acho muito bom a gente poder conhecer um pouquinho da história da música, conhecer esta canção que durante muitos anos foi considerada o primeiro rock de todos. E por quê? Eu acredito que é porque, de fato, se a gente for comparar com as outras canções de rock dos anos 40 que a gente estava estudando até agora, a nossa música de hoje lembra muito mais o estilo de rock já mais consagrado, mais estruturado, mais organizado enquanto ritmo que a gente veio a conhecer, enquanto ritmo que marcou, que embalou os anos 50 e que aí seria modificado nas gerações futuras, nos anos 60, 70, 80, etc. Etc, etc, etc. Então eu me arrisco a dizer que Rocket 88 foi o primeiro rock, não da história, mas o primeiro que mais se assemelhava ao que o rock se tornaria de fato a partir de 1954, quando se tornaria verdadeiramente o gênero musical mais vendido do país, mais consumido, mais adorado pelas gerações jovens daquela época. Eu acredito que o pontapé inicial desse gênero mais aproximado foi aqui. Mas isso é minha opinião. Isso eu estou dizendo com base no que eu percebo, e não que eu tenha lido isso em alguma das fontes que eu consultei nem nada. Ok? Então, minha gente, encerramos o programa de hoje por aqui. Semana que vem tem mais o ano de 1951 para vocês e eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.